interior e não é todo dia que aparece três loucos querendo fazer um negócio desse, né? Mas é bom que a gente já entra, né, num assunto interessante também, que é, afinal, quais são as desvantagens e as vantagens, né, de ser médico, morar no interior, viver no interior, né? E eu já vou começar. A gente já falou uma aqui, né, que era a questão da moradia. Isso vai ser uma desvantagem, né? Se você não tiver acostumado com essa rotina de ter que se mudar, tem gente que é mais tranquilo com isso, mas isso vai deixar a sua rotina nos primeiros dias mais corridas, né? Tanto na ida quanto na volta. Mas um contraponto disso é que você ganha muita liberdade no interior. Você, primeiro que você tem que ter um carro no interior. Não tem como você morar no interior sem carro. As cidades são muito pequenas, então não tem Uber, tem táxi. E dependendo do trajeto que você for fazer, é um valor só que é cobrado. Então você vai pagar R$ 15 para andar 1 quilômetro ou então para atravessar a cidade. Então você tem que ter carro. E ter carro, morando no interior, te dá uma liberdade tremenda. Assim. É outro aspecto que faz com que você cresça bastante. É, Tanto, pode com- falar. tipo, com certeza, né? A melhor coisa que você faz é ter um meio de se locomover lá, mas assim, né, não é isso não que isso te impeça, né, de ir. Então, por exemplo, tinha um outro médico que chegou pouco tempo antes da gente lá na cidade, que ele teve coragem de ir com a bicicleta. Aí, tipo, não, ele foi. Se arrumar um jeito de levar a bicicleta é uma opção. Aí ele Ou ia, então comprar uma bicicleta lá. aí ele ia de Uma época que casa eu pro quase trabalho de comprei. bicicletinha. Vai de Eu só não pé, dá pra comprei resolver, só porque que. Ah, eu só não comprei porque lá tinha muita subida, era calor demais, aí é. ficar no trabalho todo suado não dá. E outra, não adianta. A questão do carro é que, nossa senhora, pra mim, inclusive, já até adiantando, assim, uma das maiores vantagens, né? Puxando a liberdade e tudo mais. O interior é um monte de cidade, né? Você não fica numa cidade só. Tem várias cidades perto. Você tem muita atração natural, coisa incrível para conhecer no interior. E você precisa de um carro para conhecer tudo. Você quer conhecer o estado inteiro, você quer conhecer o país inteiro. Então, você ter um carro ali faz muita diferença. Eu sou de uma família que metade dela vem do interior, então eu já tenho um certo conhecimento da área e realmente quem é do interior sabe, né, que o melhor do interior não está na sua cidade necessariamente, mas está no entorno ali, né, no que acontece no entorno. Claro que na época que a gente foi uma época péssima, assim, para eventos, para o que fazer no final de semana. A região era ótima, né? Sempre a gente conseguia se desdobrar com relação a isso, porque o norte do estado é muito bonito, tem vários lugares para ir, né? Então, no fim de semana, a gente sempre dava um jeito de fugir do tédio. Mas, numa época normal, né? Quando a gente voltar para a normalidade, essa com certeza é uma vantagem do interior, né? Que os entornos são muito animados, né? Então, isso entra nessa questão da liberdade. É, Mas, ainda pode falar. assim, é mais fácil você ter o seu cantinho ali e fugir do estresse no interior do que na cidade. Então, você tem Assim, locais paradisíacos, assim, escondidos, né, no meio do mato, assim, quem gosta de mato, assim, comparado com é o um, interior, né, comparado com a é um capital. pacote completo, né? Porque se o interior for o seu primeiro emprego, você não vai estar só tendo mais liberdade, você vai estar tendo a vivência de morar sozinho também pela primeira vez. Sozinho assim, mesmo que você esteja com seus amigos, né? Mas fora da casa dos seus pais. Então é um pacote completo no final das contas. A liberdade entra aí também, que é ter o seu próprio local, gerir esse próprio local. E isso aí já entra, inclusive, em vantagens e desvantagens de morar sozinho, não, né? Que é uma rotina totalmente diferente do que você está acostumado quando você mora com seus pais, né? Tanto que quando você começa a morar sozinho, você
percebe o valor que a gente tem que dar para aquelas senhorinhas bacanas, né? Que vez ou outra uma casa tem a oportunidade de ter para dar uma limpeza geral. A Nossa, é gente bom, tinha ajuda. a gente tinha uma dessas lá em Minasul, né? Oh, saudade Amiga dela. nossa. É, Ah, linda ela, né? é, Mas isso aí, assim, quem tem sim, muita sim. gente que sai do interior para estudar na capital, né? E vai morar sozinho lá para estudar medicina. Essa galera já sabe mais ou menos como é que é a pancada, né, do rolê. Mas, Uhum. sim, não foi meu caso, né? Eu nasci em Goiânia, estudei em Goiânia, mas eu dá para imaginar, sim, que é diferente quando você vai morar sozinho, tendo total independência financeira, né, independência e controle da sua vida, né? Como você trabalhando como médico no interior, é muito diferente de quando você vai para estudar, assim, dá para imaginar. É, uma outra desvantagem que eu acho que as pessoas sempre vão tocar nesse ponto, né? É sobre a questão da estrutura, né? Inclusive, esse é das coisas que faz com que as pessoas tenham mais receio, né, de ir para o interior. E assim, dentro do contexto da atenção básica, a estrutura não muda muito. Geralmente, o que você tem num postinho de unidade primária numa capital é igual ao que você tem no interior. O que muda, às vezes, é a gestão por trás disso, né? Agora, em quesito níveis hospitalares mais avançados, né, no nível secundário, nível terciário, aí realmente é uma dificuldade que tem. No nosso caso, lá em Minasul, até por ser muito longe das capitais, das cidades maiores, muitas vezes tinha que transportar paciente, né? E porque não tinha um aporte necessário lá na cidade para conseguir lidar com casos mais complexos. É, se a gente for colocar assim na prática, né? Na prática, o que tem de estrutura lá que não tem na capital? O que tem na capital que não tem de estrutura no interior? Igual o Lucas falou, ó, e na atenção básica a diferença é muito pouca, até porque a atenção básica, a estrutura que ela tem que ter é muito básica, assim, né? Igual o nome já fala. Mas, por exemplo, medicamentos, o que costuma ter de medicamento? Não tenha dúvidas, vai ter um antilatil, vai ter uma dipirona, vai ter uma penicilina, vai ter uma bromoprida, isso é tranquilo, vai ter, às vezes pode ter omeprazol, né? Essas coisas que dá para fazer. Vai ter um nebulizador para fazer uma nebulização num paciente DPLC ou asma leve, né? Vai ter. Vai ter Vai ter sonar? Vai ter sim, não preocupa com isso não. Se não tiver, você briga com o secretário de saúde que ele arruma pra você. Vai ter fita, vai ter computador, vai ter prontuário eletrônico, né? Muitas vezes é prontuário eletrônico misturado com prontuário físico, né? Mas capital também costuma ser assim, muitas vezes. Uhum. A gente tinha até o DEA, né? O desfibrilador externo, lá em Minas Sul. Então a gente não tinha problemas, zero. Agora, no hospital, o que vai ter, o que não vai ter? Vai ter os medicamentos, não se preocupa. Só não vai ter os medicamentos que não vai ter lá. São medicamentos que normalmente você não teria também em hospitais da capital que não forem de referência para alguma coisa. Então, por exemplo, não vou ter um medicamento que o Juarez Barbosa fornece. Essas coisas realmente, né? Mas a maioria do que você precisa vai ter. Vai ter uma tomografia? Vai. Cortou meu vídeo? Aí, voltou. Eu consigo fazer uma tomografia? Consegue. Às vezes você tem algumas dificuldades a mais, porque é um tomógrafo para a cidade, às vezes o tomógrafo estraga, tá? Mas vai ter tomografia, vai ter raio-x, vai ter raio-x, vai ter ultrassom, vai ter ultrassom, vai ter exame laboratorial, vai ter exame laboratorial da público, vai ter exame laboratorial de laboratórios particulares. Não preocupa com isso. Agora, uma coisa que não vai ter comparado, né, com a capital, tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Por exemplo, pandemia é importante falar disso, né? Não vai ter tantos respiradores. E os respiradores que tem não são tão bons. Às vezes não tem tanta ambulância. É muito comum de ter um transporte que é da prefeitura, né, da secretaria,
e um outro transporte mais avançado, né, uma USA, unidade de suporte avançado, que pode ser ou não pode ser da prefeitura, mas está lá à disposição. A prefeitura contrata, né? Isso tem menos, tem bem menos, né? Isso pode ser um problema, porque, igual o Lucas falou, muitas vezes pacientes são regulados. Então, como é que a gente trabalha lá? Tudo que a gente consegue resolver no hospital do interior, você resolve no hospital do interior. Tudo que não consegue resolver, você tem que perguntar para o secretário, você tem que perguntar para o gestor, pergunta para o seu colega da enfermagem. Para onde que a gente regula? Como é que funciona? Demora a sair ou sai rápido? Porque você tem que ficar ligado. Quando chega um paciente que precisa ser regulado, você já fica ligado desde o começo para regular ele rápido para não perder tempo. É mais ou menos assim. Isso é interessante porque entra um pouco naquela questão da liberdade, né? Isso tudo, de certa forma, vai depender do quanto você tiver disposto a correr atrás por aquele paciente, por exemplo. Porque aqui na capital, geralmente a gente tem o mau hábito de não ter muita noção de como é que funciona a regulação, né? Acaba que o pessoal da enfermagem e os assistentes sociais, esse pessoal, eles acabam sabendo muito mais que a gente, né? E resolvem para a gente. Então, de certa forma, eles poupam a gente desse trabalho. Só que no interior, você correndo atrás, você tem muita facilidade de estar ali na linha de frente e fazer esse papel assim de o meu paciente está precisando de um leito, como é que eu faço? Como é uma coisa mais, é um universo menor, ele é um micro-universo comparado com o da capital, as coisas parece que você sente elas mais na pele, assim, tipo, se o paciente vai para casa mal, você ouve falar desse paciente, não é como se ele fosse sumir. E as pessoas sabem onde você mora, né? Então a cobrança é maior, você se sente mais responsável. Coisa que na capital, às vezes você perde, né? É muito grande, você não sabe nem onde é que seu paciente mora. No interior você sabe, às vezes, né? Muito comum. Então, essa questão funciona bem melhor lá, da saúde básica. Acaba que o médico que está na saúde básica, ele tem muito mais noção e capacidade, às vezes, de ajudar um paciente da área dele do que um médico que está só dando plantão no hospital, porque ele sabe onde ele mora, ele sabe da família dele, né? É aquela coisa de medicina da família mesmo, né? Que é bem interessante. E isso entra num contraponto, na verdade, na minha opinião, que já estive na capital, estou na capital trabalhando e estive no interior, que apesar de às vezes ter um pouco menos de estrutura, principalmente para casos mais complexos no interior, você consegue resolver as coisas mais fácil, com menos burocracia. Porque é igual o André comentou, você tá com problema, você vai direto falar com o secretário de saúde. Você quer que um médico faça alguma coisa pelo seu paciente, ele está no hospital, você fala diretamente com o médico. Agora, na capital, não. A regulação, ela é muito travada, assim, às vezes. Eu sinto isso muito hoje na minha rotina, que lá em Minasul, a atenção primária e a emergência, elas se complementavam mais. Tipo, tinha um tomógrafo só, às vezes ele estragava. Só que se você precisava que um paciente, ele está funcionando, você precisava que um paciente faça uma tomografia mesmo, você batia uma ligação ali para o médico, explicava a situação e ele fazia, às vezes no outro dia você já tinha o resultado. E se não tinha, você ia lá no hospital e pegava. Agora aqui em Goiânia não, né? Você tem que jogar pro sistema, é um exame de alto custo, costuma demorar demais para sair, então as coisas mais internas assim, elas funcionam melhor no interior. Agora na capital é um pouquinho mais demorado. É engraçado esse ponto, né? Porque a gente está falando de diferenças, né? Mitos e verdades. Isso é uma coisa que é mito. Tem uma porcentagemzinha de verdade ali, né? Mas todo mundo pensa isso mesmo. Nossa, lá no interior a regulação não funciona, é horrível. Vou precisar transferir um paciente para um hospital aqui em Goiânia, ou em Anápolis, em Séries, e não vai sair nunca. Engraçado que muitas vezes é o contrário. É bem o contrário. Não foi uma Hum, vez, não foi 10 vezes que eu tive muito mais facilidade lá
no interior do que a gente vivenciou aqui. Então, muito por conta disso, você tem contato da pessoa que trabalha na regulação, você tem contato do próprio secretário de saúde, né? E É, algumas vezes, isso serve tanto para exames quanto para encaminhamentos, né, para especialidades, cirurgia, isso vale para tudo. Eu lembro de muitas vezes, um paciente que é do interior, ele perguntar assim, doutor, aquela regulação lá que eu estou esperando para neurologia, é mais rápido eu esperar a regulação chamar ou eu ir lá para Goiânia? Aí eu ligava lá nos meus colegas em Goiânia e perguntava. Se ele for para Goiânia, entrar pelo CAIS, pela porta de entrada do SUS, né? Quanto tempo demora para ele conseguir tal coisa? Ixi, é mais rápido ele ir aí fazer a regulação aí do interior. Então, é mais rápido você esperar pelo interior. Aí dava uma semaninha, 2 semaninhas, puf, pronto, resolveu o negócio, voltou para a cidade. Então, é, interessante esse ponto, né? esses dias, acho que foi até com você que a gente estava comentando um caso desse, um paciente que estava precisando de um encaminhamento para o reumato, e só que ele era do interior, né? Aí eu fui conversar com o meu gestor lá do meu posto, e ele mesmo me orientou, falou, olha, é melhor ele ser encaminhado do interior, da regulação dele, do que se ele vier para Goiânia, porque a demanda aqui é muito maior. A fila que ele vai entrar é maior. Lá no Uhum. interior, não. Quem está precisando de encaminhamento para Realmal lá, às vezes é só ele. É. Então é engraçado realmente, né? E aqui tem muito médico, né? Em Goiânia, na capital, tem muito médico. Então, muita divergência de conduta, né? Você não tem o contato de todo mundo, isso tudo dificulta, né? Mas outra coisa que eu queria falar sobre o interior, que eu acho que é interessante, assim, que não tem como deixar de falar, na minha opinião, é um pouco mais de desvantagem. Mas às vezes quem já é de interior está acostumado e não enxerga assim. O interior você tem menos privacidade, bem menos privacidade. É. As pessoas conversam muito, igual eu estava falando, que isso ajuda, né? Em alguns casos, porque você está mais inteirado da vida do seu paciente, você tem um acompanhamento melhor dele. É uma faca de dois gumes, porque as pessoas entram muito fácil na sua vida também. Às vezes é difícil barrar isso. Então, às vezes você faz qualquer coisinha ali no quintal da sua casa, no outro dia as pessoas estão comentando na rua, sabe? É um pouco difícil. E às vezes dentro da saúde tem algumas situações que a gente fica numa sinuca de bico. Por exemplo, tem no contexto do Covid, tá chegando o teste para ser feito na cidade, só que você não quer que a informação vaze porque para não virar bagunça, né? Isso vai ser anunciado no momento certo, da forma certa, mas não tem jeito. Às vezes ela vaza e vira fofoca e aí vira um caos na cidade por conta disso. Então é uma coisa que nesse quesito eu acho que a capital tem a vantagem, que é você consegue separar bem o seu pessoal do seu Profissional, profissional. né mesmo? Eu queria falar só mais um ponto, mito ou verdade. Tem um que é famoso. Ah, interior, você vai viajar lá, 500 quilômetros, vai chegar lá e vai ficar 3 meses sem receber. Interior não paga, não repassa. É mito ou verdade isso aí? Cara, é... De novo, acho que é meio mito e meio verdade, mas eu acho que principalmente mito. Porque você consegue essa informação. É muito fácil. É muito fácil você Uhum, descobrir quem que foi o médico que trabalhou lá antes, pergunta para ele. Como é que é a situação? E às vezes ele te explica melhor o que pode ter acontecido, porque muitas vezes acontece de realmente acontecer algum problema, ou com uma OS, ou com a própria secretaria, e o pessoal sai falando, sabe? Sendo que foi uma vez que aconteceu, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, obviamente, mas tem que tentar entender a situação como um todo antes de sair julgando. Mas uhum.
Tem algumas cidades que a gente sabe de cor, de nome. Tem até a lista negra que o pessoal faz de cidade que tem problema, ou problema de pagamento ou problema estrutural. Então isso é muito fácil de você descobrir, não se segure por conta disso. No nosso caso, é admirável o que a cidade de Minasul fez com a gente. Foi Uhum. admirável. Eles não só nunca atrasaram um pagamento em todo o tempo que a gente esteve lá, como também, muito frequentemente, eles pagavam adiantado. Então, Assim, é uma coisa que você consegue descobrir fácil, realmente. Se no nosso caso a gente tinha um veterano que por coincidência tinha trabalhado lá no mesmo ano, inclusive, e tinha falado bem nesse sentido pra gente, mas é uma coisa que às vezes você tendo as ferramentas certas, você não precisa quebrar a cabeça. Tem como você olhar no próprio site da prefeitura, né, lá você consegue olhar como é que está sendo feitos os pagamentos, né? É uma ferramenta que você tem quando e às vezes você não sabe, né, que ela existe. é, E é muito comum, assim, o inverso, né? Às vezes mais próximo da capital, não pagar em dia, né? Ou pagar menos. E no interior, não. Pelo menos a gente não teve essa experiência, né? Um, uma coisa, uma curiosidade, que eu acho que é específico de Minasul, mas pode ser que aconteça em outros interiores, né? Que para lá foi uma vantagem. E acaba que é um mito também dentro por exemplo, o que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente? Tem aquele mito de que parece que no interior você sempre vai oferecer menos, né? Só que em Minasul, pelo menos, a gente tinha uma vantagem muito grande, tá até saudade, tinha uma associação de diabéticos lá. Então eles, nossa, era muito bom. Eles tinham um remédio de ponta de linha, assim. Você tratava os pacientes numa mordomia que você fica até quando você volta para a realidade normal, você fica até um pouco desacostumado, né? Então, é, nesse quesito, eu acho que deve existir isso em outros interiores, porque é aquela questão, é mais fácil você ter uma comunidade ali em torno daquilo, né? E na é, capital, às vezes, pode até ter, mas a questão da distribuição é tudo muito mais sistemático, né? As coisas lá são mais diretas. Então, se você tiver, por exemplo, um problema no seu pagamento, você sabe onde você vai conversar. Na capital, às vezes é mais difícil, né? Geralmente é é mais menos difícil. palpável, né? É. E realmente, tipo, essas ações, programas, emendas parlamentares, não sei se é esse o termo, né? Essas ações, né, que essas comunidades, elas são incríveis mesmo, né? Então, no caso da Associação de Diabetes de Minasul, nossa, eu senti uma gratidão tremenda, assim, por aquilo existir. Então, é uma situação de um paciente com diabetes tipo 2 difícil controle, você começava a tentar fazer um controle ali com antidiabético oral, às vezes, né, já entrava em insulina, depois você entrava em doses altas de insulina. E aí você tinha a opção de tentar um medicamento via oral de ponta, extremamente moderno, que era fornecido pela associação, e no mesmo dia a pessoa conseguia pegar, era uma coisa de louco. Eu nunca vi isso, de forma gratuita, assim, em outro local, assim, realmente era incrível. Mas, hein, Lucão, já tá dando uns 50 minutos de vídeo, vamos... Eu ia falar isso para a gente encerrar, né? É, Você, só, já que eu tinha comentado no início, né? A gente vai responder umas perguntas rapidinho aqui de umas pessoas que tinham mandado para a gente no Instagram, né? bacana. Inclusive, sigam as nossas páginas depois, no Instagram, no Facebook, a gente tem o Twitter também. Mas, sem mais delongas, né? Vamos lá, uma das perguntas aqui que fizeram é. Cadê? Cadê, cadê a parte que a gente fica rico automaticamente quando a gente fala? É, O que acho que que é rico parece pra você? comentar essa, você deu uma resposta boa para ela mais cedo. E aí, Lucão, quando é que fica? Eu tô esperando. Não, eu falo, você tinha até comentado, né? Depende do que você considera ser rico, né?
Você tinha dado uma resposta boa mais cedo aí. Tipo, no meu caso, né, eu vim de família humilde, né, eu sou o primeiro médico da família, fui bolsista na faculdade, ralei pra caramba, então a gente se sente muito bem dentro no primeiro mês, né. Né? Fica atento a uma coisa, tem gente que leva susto, por exemplo, você começar a trabalhar via credenciamento, né, via qualquer outra via, no meio, na metade do mês, e o seu pagamento cair certinho no começo do mês, às vezes você vai receber metade do salário que estava no contrato. Aí você vai ficar, nossa, como assim pagar só metade? Aqueles mentirosos dead duro lá, mentir. Não, não, seu batata, é porque você trabalhou só metade do mês. Eu tomei esse susto. Mas é muito rápido, é muito rápido mesmo essa melhora de vida que você tem trabalhando como médico. É, e no interior geralmente paga melhor, viu? Fica a dica. É. É, vamos ver aqui. Qual residência fazer logo depois de formado ou esperar? Cara, essa pergunta é muito complexa, na verdade. Acho que ela abre parâmetro para um vídeo só sobre isso. Mas, assim, resumindo, residência não tem nem como a gente opinar, né? Você tem que ter alguma coisa ali, dentro de alguma especialidade que chamou sua atenção, porque senão você não vai dar conta, né? De encarar aquilo por mais alguns anos da sua vida. Agora, sobre fazer de cara ou esperar, isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente formou na metade do ano, então acabou que a gente não tinha muita opção. A gente tinha pelo menos um semestre ali até começarem as provas e dentro da pandemia também teve muita prova que foi adiada, mas a minha mentalidade sempre foi a de treinar um pouco na prática antes de entrar direto na residência, porque até a gente comentou já, a gente é muito novo, então, e eu sou mais novo que o André, inclusive, eu pensei, eu quero praticar um pouco, eu quero me sentir médico antes de virar um especialista, né? Se isso vai influenciar ou não na sua rotina de estudo, e se isso vai te desmotivar, isso é assunto para outro vídeo, porque tem muita coisa para falar, mas em linhas gerais eu acho que seria isso, né? Você se conhece, né? Mas não deixa de experimentar, não deixa de testar o mercado de trabalho antes de se comprometer com uma coisa, mas vocês conhecem. Agora, uma última aqui. Assim que formamos, podemos pegar plantões em qualquer lugar do Brasil? Você quer comentar essa? Sim, você pode pegar plantões em qualquer lugar do Brasil, mas tem uns pormenores, né? Existem algumas situações em que você usa um CRM provisório em outro estado, por exemplo. Na pandemia isso aconteceu bastante. Mas se você quer se fixar no estado, você vai lá passa lá no Conselho Regional do Estado, pega o seu CRM do estado e atua, sem problemas. Inclusive recomendo. É isso. Então vamos finalizar aqui por hoje, né? Foi um assunto que rendeu bastante. A gente vai estar falando sobre vários outros assuntos relacionados com esse primeiro momento, né, no mercado de trabalho, sobre o interior também, sobre, igual eu falei para a semana que vem, a diferença entre ser médico de PSF e médico de plantão. Então fiquem ligados aí nas nossas redes, no nosso canal também, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e comenta aí com a gente. Tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer, que a gente poderia estar respondendo nos próximos vídeos? Tem alguma coisa que você viu nesse vídeo, por exemplo, que chamou sua atenção? Você já vivenciou essa prática de interior? Tem alguma opinião para deixar? Deixa aí nos comentários, compartilha com a gente. E é isso. Uma boa noite. Até mais. Boa noite, falou, doutor.